aos irmãos que aqui estão, os conhecidos, os desconhecidos também, a este grupo de senhores. Outra vez estivemos aqui, mais uma vez, graças a Deus, para a glória do nome do Senhor. Aos meninos que vieram comigo, se diz ir e fazer discípulos, então estão aí, né? Precisamos viver aquilo que nós pregamos, não é verdade? Atos capítulo de número 1 é o tema, no versículo número 8. E eu quero parafrasear com Lucas capítulo 13, versículo 18 e 19. Versículo 18 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 13. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomando-o, lançou-o na sua horta, e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. O texto que eu li primeiro, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 13, e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que também foi escrito pelo mesmo Lucas, parece que não tem nada a ver uma parábola com um texto histórico, mas é aí que muitas pessoas se enganam, porque uma parábola não é uma alusão, é uma probabilidade de que aconteça 100% daquela forma. Por exemplo, quando alguém usa um adágio popular: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E quando alguém usa uma parábola e diz: certa vez um homem deixou uma goteira cair em cima de uma pedra, e esta pedra furou, é porque é 100% de certeza de que isso realmente pode acontecer. E Jesus, olhando para os discípulos, dizia: eu não posso explicar para as trevas como é o plano da salvação no reino de Deus, porque se eu explico para as trevas como Deus age, como Deus informa, como Deus prega, como Deus faz, como Deus cura, o modo com que Ele age, as trevas entrarão pelo meio e bloquearão o processo do plano da salvação na vida de vocês. Então Isaías profetiza e diz: ele fala por parábolas, para que mesmo a pessoa sendo bom de visão, naquele momento seja cego e não enxergue, e mesmo que ele tenha boa audição, no momento da palavra seja surdo e não escute, a fim de que, se a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus, é para que eles vendo não vejam, ouvindo não ouça, não se convertam, não mudem de vida, não creiam na palavra, para que os converta e no final os cure. Mas a vós é dado o discernimento do reino de Deus, mas a vós é dado o conhecer dos mistérios do céu, mas a vós é dado conhecer o plano da salvação. E por isso que nós vamos chegar no estádio de futebol, pregar para 120 mil pessoas,
vamos fazer o apelo no final, mas ninguém vai aceitar a Jesus como Salvador. Por quê? Porque as obras deles estão em trevas, e eles não vêm para a luz, para que não abandone as suas obras. Para que alguém possa se converter, primeiro tem que aceitar Jesus como Salvador, entrar no plano da salvação, batizar-se, crer com a sua boca, confessar com o coração, aceitá-lo de verdade, mudar de vida e aguardar o arrebatamento da igreja. Não se torna crente do dia para a noite, não se torna servo do dia para a noite, não se torna filho do dia para a noite, e não se torna liberto do dia para a noite. Tudo precisa se ter um tempo determinado para tudo. Quando nós olhamos, quem está ouvindo, diga amém? Quando nós olhamos para o texto, no contexto de Lucas capítulo 13, a Bíblia nos ensina o seguinte: que Jesus, no capítulo 15 de João, explica que ele é a oliveira e a figueira verdadeira, e seja qual for outra árvore que ele use de alusão, ele sempre é a árvore, e os discípulos não são os frutos, os discípulos não são as folhas, os discípulos não é a raiz, os discípulos não é o caule, os discípulos não é nada além daqueles ramos que foram enxertados na videira, na figueira verdadeira, que é Cristo Jesus. Então, quando olhamos para a palavra, entendemos que a árvore é Cristo, que veio para a terra, deixou a sua glória, deixou tudo que ele tinha, abdicou do trono da graça por um momento, para vir tomar forma de homem. E diz Filipenses capítulo 2, que na forma de homem Jesus foi achado servo, e servo obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus lhe deu um nome, que é nome sobre todo um nome, para que no nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Isto quer dizer que Cristo, sendo árvore, ele colocou as suas raízes, e a raiz de Cristo é a palavra do Senhor, é o que dá sustentabilidade. A raiz é o que absorve a água da vida, que passa pelo caule, alimenta as folhas, como diz o Salmo de número 1, as folhas continuam verdes e nunca vão cair, porque a árvore que está plantada junto a ribeiro de águas dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto ele fizer prosperará. Jesus é a árvore, os ramos é a igreja. Os ramos são os enxertos, enxerto bom, enxerto ruim, enxerto que presta, enxerto que não presta, enxerto de olho gordo, enxerto de mentiroso, enxerto de ladrão, enxerto de fornicário, enxerto de prostituto. Todo mundo está enxertado na árvore. Todo mundo hoje levanta a mão e diz que é crente. Todo mundo se acha gospel, todo mundo hoje se acha de Cristo. Ninguém é mais de Deus, ninguém é mais de Satanás. Todo mundo está ali, todo mundo quer ser salvo, mas nem todos querem aceitar verdadeiramente Jesus como Salvador. Mas eles acham o seguinte: só está enxertado na videira, eu estou bem, eu sou o cara, eu tenho tudo, Deus me dá trabalho, Deus me dá emprego, Deus me dá saúde, Deus me dá riqueza, Deus me dá bênção, Deus me dá casa, Deus me dá carro, Deus me dá tudo isto que eu quero, Deus me dá. Por quê? Porque o infeliz está enxertado na videira, e a videira não faz acepção de pessoa. Assim como o ímpio bebe a água, o crente também bebe a água. Assim como o ímpio tem emprego, o crente também tem emprego. Todos eles estão enxertados em uma videira. O problema é a árvore que não dá fruto, ela é arrancada e jogada no fogo, beleza, só que a árvore aqui é Cristo, e ele não vai ser arrancado, ele não vai sair daqui, porque ele chegou para fincar raiz. Então nós não somos mais árvore, nós somos enxertados na árvore que é ele. Alguém que é árvore é alguém que ainda vive por si só, mas nós não vivemos mais porque nós queremos. Não vivo mais eu, mas Cristo
vive em mim. Então eu sou um galho, eu sou um ramo, eu sou enxertado na árvore que é Cristo. Aí começa a preocupação, porque a árvore é Cristo, mas ele não poda, ele não corta, ele só observa, porque existe um lavrador. O lavrador é o Pai, o lavrador é o Pai, é o lavrador. Aleluia. Na ilha de Patmos, João observa, e quando ele escuta a voz de quem estava falando com ele, ele vira para se ver quem fala com ele. Ele não consegue enxergar Jesus, só consegue enxergar os pés como latão reluzente saindo de uma fornalha. De repente ele olha para o lado direito e está 7 castiçais de ouro, e um semelhante ao Filho do Homem andando no meio dos 7 castiçais. Aí Jesus explica para ele: os 7 castiçais são a igreja. As 7 estrelas que você viu na minha mão são os pastores das igrejas. Mas adivinha só, as igrejas estão na minha mão, e sou eu quem ando no meio da igreja, sou eu quem observo. Aleluia. Às vezes nós queremos, da nossa própria vontade, arrancar um joiozinho, dar uma cacetada em alguém, mandar uma indireta. Aí Jesus olha e diz: meu filho, olhe para Apocalipse e perceba, ainda está no controle da minha mão. Só cresce se eu quiser, só corta se eu quiser, só tira se eu quiser, só entra quem eu quero, só faz o que eu quero. É Jesus quem manda na igreja. Pastor, pode parecer que está bagunçado, mas não está bagunçado. Ele continua no controle de tudo. Na videira, segura a paulada aí. Quem está enxertado na videira recebe água. Aí acha: eu sou o cara porque eu tenho água. Tem água, mas a água não vem do caule, a água não vem do enxerto, a água vem da raiz. Está se achando demais, mas se pisar os pés fora da igreja vai morrer. Se achando santarrão hoje, mas estava fumando maconha outro dia na esquina e já está se achando Você não é raiz, você é caule, não. Você é apenas alguém que foi enxertado em Cristo. Não desvie, não volte para aquela esquina, não volte para aquele lugar. Saia desse grupo, apague esse número, não dê brecha para Satanás, não vai para a roda de escarnecedor, porque videira sem ramo continua videira, mas ramo sem videira não tem vida. E as propostas de Satanás é essa: é só um passeio, é só uma ficada, é só por hoje, amanhã a gente pede perdão. Só que amanhã pode não achar videira, a videira pode decidir ir embora, a videira pode decidir não estar mais ali. Quando Jesus diz que a videira é Ele, aí usa a parábola, e Ele diz: só que a fé não gera videira, a fé no máximo gera mostarda, e ainda precisa ter semente para plantar. Só planta feijão quem tem semente de feijão. Alguém uma vez falou para mim assim: tudo que a gente planta aqui colhe. E como é que é isso? Você planta tanto amor e colhe traição? Quem aqui nunca foi traído por alguém sem ter sido traído, sem ter traído alguém? Me digam o que foi que José plantou para colher traição. Plantou o quê? O que é que Jesus plantou para colher a morte da cruz? Plantou o quê? Amor. Como é que ele planta amor e colhe ódio? Então quem planta não colhe. Nem sempre o que você planta, você colhe. Não é tudo que se planta que se colhe. Mas só pode plantar quem já tem a semente. Digamos que você vai plantar amor,
semente veio de onde? Já foi uma colheita. Você precisa ter a semente, sim. E essa semente não já foi a colheita? Não, quem planta ódio, colhe ódio. Não, se ele está com ódio na mão e ele vai semear na terra, é porque ele já colheu ódio. É porque o que ele tem é aquilo. Não é que nem todo mundo que planta ódio vai colher ódio. A mulher de Marcola que o diga. A mulher de um traficante que o diga. A mãe de um traficante que o diga. O amor que ela tem por aquela alma, chora a madrugada toda. Agora me diga, que foi de mal que ela plantou para colher este mal? Amém ou amém? Só para ficar claro, Jesus explica o seguinte: a fé é como um grão de mostarda. Compararei o reino como alguém que chegou no meio da roça e plantou um grão de mostarda. Só que a mostarda não cresce assim. A mostarda cresce assim. E embaixo, quem chega embaixo não vê absolutamente nada. Só vê aquela vara em pé e olha para cima e vê aquele ramozinho, aquele ninhozinho. Porque os grãos de mostarda são muito pequenos. Tudo que a mostarda precisa é de um vento que vente forte para que espalhe os grãos e cresçam mais mostarda e mais mostarda e mais mostarda. Aí Jesus explica que há um problema com o plantio do reino de Deus numa terra de ímpio. Qual é o problema? O problema é que o grão de mostarda vai morrer, depois ele nasce, vira uma árvore e ele cresce, não para de crescer nunca. Enquanto a mostarda estiver na terra, com as raízes fincadas, ela vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo. Só que chega um momento em que perde-se o controle do crescimento. O lavrador não consegue mais enxergar o que está acontecendo com o crescimento. Quem passa por baixo não tem consciência de quantos grãos de mostarda aquilo já deu. E qual é a probabilidade daquilo crescer mais e mais? Aí Jesus explica que o reino de Deus seria assim. Ele veio para a terra, semeou. Ele que é a própria semente, primogênito dos mortos, morreu na cruz. Na morte dele nasceu-se o cristianismo. Os cristãos nascem em Cristo. E não nasce só um, nasce milhões, nasce bilhões, nasce trilhões de crentes. E qual é o problema? O problema é que está crescendo demais. E quem gosta de crescimento desordenado é Satanás. O reino de Deus é decentemente e com ordem. Não é ordem e decência. Não é o Brasil, ordem e progresso. Não tem como colocar ordem numa coisa que ainda não cresceu. É progresso, primeiro vem o progresso, se cava sapato, depois faz uma casa. Não é fazer uma casa, depois cavar sapato. Com Cristo é diferente. Decentemente, quando tiver decência, a gente coloca em ordem. Vai fazer um milagre e voa, pronto. Quantos põe? 5 põe 2 peixes, pronto. Qual é a decência aqui? A decência é que todo mundo fique sentado, quieto, esperando. E agora? Agora vem a ordem. Pode dar para todo mundo comer. Já pensou se tivesse escrito ordem e decência? Era o Brasil todinho. Tá lindo o Brasil, né? Era numa ordem e numa decência. Quando Jesus olha para aquele povo e percebe que o reino vai crescer muito, ele olha para o discípulo e diz: agora, cuidado, porque quem está acompanhando, diga amém. Nas parábolas anteriores, as árvores são sempre ou Cristo, ou o reino, ou a igreja. Os ramos são sempre os discípulos, os judeus, ou os ímpios convertidos. Mas e os pássaros? E o ninho? Porque o problema não é crescer, é alguém
vai olhar para aquele lugar e vai dizer: pense num lugar bom de eu me alojar. É no meio daquele povo. Pense num lugar em que ninguém vai desconfiar que sou eu, alinhado com o povo de Deus. Adivinha só quem disse isso? Precisa dizer o nome de quem disse isso? Foi Satanás. Aí Jesus, na outra parábola, conta para os discípulos e continuou dizendo: o reino de Deus é semelhante um homem, pai de família, que trilhou no chão um lugar e plantou o trigo, mas dormindo os homens, de madrugada veio o inimigo e semeou o joio. E aí, quando acordaram: o Senhor quer que nós arranque? Ele disse: não dá mais. Haverá um dia que a gente vai arrancar, mas agora não. Por enquanto, deixa crescer junto. Porque se fosse lavrador humano, iria olhar de baixo para cima e dizer: perdi o controle. Mas Isaías capítulo 6, ele olha para o céu e ele não vê de Deus de baixo para cima, ele vê Deus assentado de cima para baixo, no alto e sublime trono. Então, se Satanás achou que ia fazer baderna na igreja, ele perdeu, porque Deus não olha de baixo para cima, Deus está olhando de cima para baixo. A casa perfeita para Satanás morar é onde falta sabedoria e entendimento. Por isso que o apóstolo Paulo dizia o seguinte: primeiro, vocês são batizados com o Espírito Santo, recebem o dom de línguas estranhas. Mas em 1 Coríntios 12, primeiro buscai o dom de profecia, porque sem profecia a casa se corrompe. Depois socorro, governo e discernimento de espírito. Chegou o tempo em que qualquer música é Deus falando. Isso aqui, vou me apresentar: eu sou teu Deus, sou Jeová Rafá, conhecido por Yeshua, por não sei quem, por não sei quem, por não sei quem. Um minuto depois é só chamar que eu estou aqui. Como é que o cara acabou de se apresentar e agora já é pai? E se precisar é só chamar. Peraí, mas na primeira estrofe você acabou de se apresentar: muito prazer, meu nome é Yeshua. Sim, muito prazer, bom dia, boa tarde. E eu já vou lhe pedindo como se fosse filho e tivesse intimidade. E aí um monte de gente que canta fica logo decepcionado, né? Porque nunca escutou a música, nunca parou, não sentou com Deus, aí sai cantando. A música é a palavra falada. E quando o infeliz faz uma heresia, o mundo inteiro abraça. Que história é essa? Jesus agaçou para quando precisar chamar, rapaz. Deus não está aqui com a bandeja aberta para dar cada um que quer. Nós estamos aqui para fazer a vontade dele, não ele a nossa. Aleluia! E se precisar é só chamar. Aí pronto, aí beleza, só precisa chamar. Todo mundo é filho. Pronto. Aí o que é o problema? Eu só quero intimidade. Como? Não precisa formalidade. Oxê, como é que vem primeiro a intimidade antes da formalidade? Você chega para o seu pai e diz: e aí, coroa, Ou você diz: benção meu pai, bom dia minha mãe. Formalidade. Por que eu preciso orar se em Mateus 6 diz que ele conhece tudo? Formalidade. Eu não preciso orar não, porque eu não preciso de formalidade. Você não precisa de formalidade, não precisa de culto, não precisa de EBD, não precisa de palavra, não precisa vir para a igreja, vamos fazer um culto em casa, não precisa de formalidade. Então eu sou crente do jeito que eu quiser e me der, e Deus que se vire para ser meu pai. Aí estampado na cara da igreja, e a primeira música que qualquer um faz, que nem foi aquela mesma pessoa que compôs o primeiro. Antes de contar uma música, irmão, procure quem foi o infeliz do compositor.
Procure saber quem foi. Teve uma irmã aí esculhambando a igreja um dia desse, que eu não vou falar o nome, que fez uma música Evangelho de Fariseu. Aí você clica bio. Quando você vai ver a bio da pessoa, adepta de Tom Jobim. Não precisa dizer mais nada, né? Admira Caetano Veloso. E ela é fã de Deja Vu. Precisa dizer mais alguma coisa? Pode vir alguma coisa boa disso aí, dessa mistura? Aí não, mas a igreja, em vez de bloquear o acesso ao ninho de Satanás, não, sai espalhando, é verdade. A igreja só quer dízimo e oferta. É verdade, todo pastor é ladrão. É verdade, nós estamos ali tudo enganado, porque enquanto nós estamos nos templos fechados, fulano de tal está sendo assediado agora na ilha de Marajó. É verdade, ninguém presta, ninguém vale nada. E sabe onde a pessoa estava? Num programa de ímpio, cantando para um monte de gente para ganhar dinheiro. Quem é o hipócrita da história? Quem é o fariseu da história? Mas muita gente aqui compartilhou. Achou bonito isso? Seu pastor é assim, é? Seu pastor abriu igreja por causa de dízimo e oferta. Se o pastor hoje abrir igreja por causa de dízimo e oferta, meu irmão, vai morrer de fome. Experimente, faça um experimento. Faça não. Vá não. Vem me dizer, rapaz, a Lagoinha tem 960 igrejas. Vem me dizer que todo mundo que abriu igreja foi por causa de dízimo e oferta. Sabe o que é isso? O diabo descobriu que para aguçar o problema na igreja, basta um fofoqueiro receber uma mensagem. E fofoqueiro não é trigo, é joio implantado na igreja. Igreja que faz missão odeia quando alguém fala mal do membro. Peraí, não fale mal do meu culto não, da minha igreja, do meu pastor não, do meu líder não. Peraí, vamos devagar, vamos estancar isso. Mas não, aí sai um monte de gente falando mal de um, mal de outro e mal de outro. E sabe qual é o desejo dele? Ganhar as nações. Ele está perdido, mas quer ganhar a África. Em casa que ele é o missionário, que ele é o evangelista, que ele é o pastor, que ele é a luz do mundo, ninguém respeita ele, porque o mais atribulado é ele e é ela. Mas ela quer ganhar a África do Sul, porque o problema é o Sul, é a ilha de Marajó. O problema não sou eu que sou adepto de Caetano Veloso e Ivete Sangalo, não. O problema é a ilha de Marajó, os pastores da ilha de Marajó que não vão atrás das ovelhas. A ilha de Marajó fica no Pará, né? A primeira igreja do Brasil foi feita aonde? A Assembleia de Deus começou aonde? A Assembleia de Deus do Belém começou aonde? A primeira igreja batista começou aonde? No Pará. Mas ninguém pesquisou isso, foi só. E agora, como é que você estanca isso? Porque o seu vizinho escutou dizer por um crente que o pastor da igreja só quer dízimo e oferta. E agora, como é que você convida ele para ir para a igreja? Não parou para pensar nisso, né? Na hora foi tão bonito que vocês... É verdade, tchau. E o corte é esse: Evangelho de fariseu, dízimo virou negócio. Pronto. Foi 8 segundos no TikTok. Cortou, copiou, colou e divulgou. 25 milhões de visualizações em 3 dias. É um absurdo. Amém ou amém? O ninho de Satanás precisa ser desmanchado urgentemente. Enquanto a igreja não compreender que nós precisamos ajudar, não, mas unir-se ao Espírito Santo para desmanchar o ninho de Satanás, sempre estaremos nessa pendenga no Evangelho. Pois para isto se manifestou o Filho do Homem, para desfazer todas as obras do diabo. Não adianta poder rodar, sapatear, pular, receber batismo com o Espírito Santo, se não tiver discernimento de quem é e de quem não é que está do nosso lado.
Jesus explica para os discípulos: os ninhos são o povo de Deus, as aves dos céus que roubam as sementes é Satanás. Agora veja, vamos deixar o camarada ficar rodeando a nossa igreja e todo dia, pastor, ele vem e leva um, ele vem e leva outro, ele vem e fermenta, ele vem, puxa o pino da granada, joga e vai embora. E o povo de boca aberta, literalmente, dizendo: Senhor, livra-nos, Senhor. E o Senhor dizendo: eu já dei poder e autoridade a vocês para expulsar esse demônio. Mas ele não vem dizendo: muito prazer, eu sou Satanás, vim aqui desmanchar a tua vida. Não. Ele vem disfarçado de palavra. Ele vem disfarçado de crente. Ele vem disfarçado de evangelho. Ele vem disfarçado de Bíblia. Ele vem disfarçado de irmão. Ele vem disfarçado de paz do Senhor, muito bom dia. Ele vem disfarçado. E nesse disfarce ele entra na escola, ele entra na casa, ele entra na faculdade, ele entra nos vizinhos, ele entra onde quer que ache uma brecha. De modo que chega o dia em que o cristão já não sabe mais se ele tem certeza da salvação, se é melhor ficar aqui, ou se ele precisa aceitar Jesus de verdade para ir morar com Cristo na glória. E o problema de Satanás, irmãos, é que com o tempo a pessoa se acostuma com a presença dele. Quem ouviu, diga amém. Com o tempo ele para de incomodar você. Com o tempo ele se associa. Por quê? Porque com o tempo ele descobre onde você é fraco, onde ele te derruba, quais são suas intenções com fulana, com fulano, com ciclano, com beltrano. Ele sabe onde te desequilibra. Ele sabe onde ele pode te derrubar somente com um site da internet. Ele sabe onde ele destrói um homem ou mulher de Deus apenas com uma mensagem. Ele sabe onde ele pode usar a estratégia somente do olhar. Ele conhece. E a pessoa começa a achar aquilo normal. Não, mas é assim mesmo. Não, mas e o que é que tem? Não, mas acho que nada, isso aí ficou para trás. Não, hoje é o tempo moderno, é século 21, meu filho. Tem nada não. Aí ele entra. Com poucos dias, alinhado-se com Satanás, vence a primeira derrota, perde-se a vontade de orar. Dentro de poucos meses, vem a segunda derrota, perde-se a vontade de cultuar, começa a fazer escala de culto. Pouco tempo depois, ele já não dá mais satisfação ao líder, satisfação ao pastor, porque as coisas do mundo estão tomando o seu tempo, e ele alega: família primeiro. Em menos de um ano, aquele que estava no meio da igreja, ele começa a vir nos cultos quando ele quer. E aí de quem diga a ele que ele continua sendo crente, conhece toda a Bíblia, só que ele não faz mais parte do sistema religioso. Não sou mais religioso, eu não sou mais fanático. Porque fanatismo para ele agora é orar, jejuar, consagrar, não perder culto, participar dos trabalhos, estar nos ensaios, chegar no tempo certo, na hora certa. Agora 10 minutos de palavra já o incomoda. Meu irmão, se tu está assim, sinto muito dizer, mas tu está alinhado não, você está de braço dado com Satanás. E não precisa eu dizer aqui a retórica de que em muitos lugares está lotado. Mas adivinha só, pega o microfone e dê oportunidade ao infeliz para tu ver. Ele roda, ele sapateia, ele pula, ele fala em língua estranha. Ele só não quer compromisso com Deus, mas os dons espirituais supostamente estão ativos na vida dele. E o diabo olha para ele e diz: viu que não precisa você estar todo dia na igreja? Viu
Viu que não precisa você tanta doutrina? Viu que Deus continua te usando assim? Viu que Deus está se agradando do seu pecado escondido? Aleluia! Viu que não foi nada, aquele deslize que nada, Deus te perdoou. Olha aí Deus te renovando. Aí chega na igreja, pega um pregador irresponsável, levanta o povo, coloca Ezequiel 37, começa a soprar. O povo começa a cair. Eu não sei quanto tanto cai, e quando levanta pior. Eu sei o que é marca, irmão. Eu já vi uma pessoa se arrebatar de sentido, passar 2 horas ali, de o povo chamar SAMU, e o cara detecta, tá morto. E o povo dizer, tá não, rapaz, deixa aí que Deus está tratando. E o cara tem mal, tá morto. E quando o cidadão ir buscar o pessoal do anestesista, ele levantar e dizer, rapaz, você não sabe onde eu estava. Eu já vi isso. Mas esse negócio de ficar toda hora caindo, e quando levanta mentiroso, linguarudo, charlatão, compra e não paga ninguém. Isso é missão, rapaz. E o diabo está enganando muita gente. Aí a preocupação de Jesus é: você não pode viver só. Você precisa de companhia. Qual é a companhia? Eu e o Pai somos um. Se vós estiverdes em mim e a minha palavra em vós, pedireis tudo e ser-lhe-á dado tudo o que eu preciso para me livrar de Satanás. E adivinha qual é o primeiro pedido da igreja? Senhor, ensina-nos a orar. Ele pode pedir o que for, e pede, Senhor, eu preciso saber orar. E Jesus disse, vou dar a fórmula. Quando vós orar, não é sim, é quando vós orares, dizendo assim: Pai nosso, que estás aonde? A mostarda está plantada na terra, o caule está subindo entre o céu e a terra, as aves estão em cima nas nuvens, mas Deus, nosso Pai, está no céu. Santificado seja o teu nome. E outra coisa, Senhor, enquanto estamos aqui é pouco, então venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não quero muito o pão nosso de cada dia nos doce. Não me deixe cair em tentação. Eu não quero nela, eu não quero chegar perto, eu não quero conhecer, eu não quero parecer. Não me deixe cair em tentação. E se o mal vier, me livre do mal. Por quê? Porque Deus é o reino. Não é Satanás quem manda é Ele. Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. Satanás está andando, cirandando e fazendo o que quer, mas só enquanto ele acha um crente cheio do poder, cheio da graça, cheio da glória, que olha para ele e diz: a proposta é boa, Satanás, mas eu já te vi. Eu sei que aí é você. Eu sei que isso não parte de Deus. Eu estou te vendo coisa ruim. Parece bom para minha carne, mas eu não nasci para fazer a vontade da carne. Está na hora de levantar uma geração de crente forte, crente que não cai por qualquer coisa, crente que não vive caindo em tentação, crente que não é 2 dias na igreja e 3 no mundo, crente firme, crente firme, crente firme, crente firme, crente firme. Quem está ouvindo, diga amém. Eu encerro agora, o tempo já foi. Jesus olha para os discípulos e diz: eu sei o que vocês precisam. Vocês não precisam de roupa, porque vocês já estão vestidos. Vão para Jerusalém, sente lá no templo, espere que daqui a 50 dias o Espírito Santo vai descer sobre vocês e recebereis revestimento de poder.
Como vai ser o revestimento, Senhor? Descerá sobre vós a virtude do Altíssimo. Quem faltava chegou. Porque nós vamos estar no mesmo ninho em que Satanás se alojou. Só que os que estão vestidos receberão as setas e as influências. Mas quem está revestido receberá proteção, o poder, a honra e o livramento. Em Efésios 6, o apóstolo Paulo explica o seguinte: meus irmãos, revestivos no poder do Senhor, porque tomai sobre vós toda a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, calça os pés da preparação do Evangelho da paz. Por quê? Porque havendo feito tudo isto, quando vier o dia mau, possais estar firmes. E quando a gente fala hoje para alguém é o seguinte: irmão, você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Ele nem sabe o que é. Em muitos lugares eu já fui pregar e eu tive que parar de pregar e dar palestra. Porque não estava igual o tempo de Apolo. Apolo e o Espírito, ele quem? Batizaram o povo como? Só na água. E o Espírito nem ouvimos falar. Não é possível. Na igreja do Pentecoste, uma igreja que vai ganhar o mundo todo sem o Espírito. A única pessoa que Jesus deixou para nós aqui foi o Consolador. E não conhece as funções do Espírito. Não, mas quer enfrentar Satanás. Senhor, liberta minha família. Aí quando ele vai pedir livramento a Deus por causa da família, quem entra na frente da batalha é ele. Aí a primeira pancada que ele recebe, ele. Mas ele só está vestido, cai. Se ele tivesse revestido, batia no capacete da salvação, na couraça da justiça, caía por terra. Mas se ele vai entrar numa batalha sem conhecer os parâmetros da guerra, nem de que lado está. E aqui eu encerro falando para os irmãos o seguinte: não tem como ganhar os de fora se os de dentro não estiverem fortes, firmes na fé. Amém ou amém? Quando nós falamos o seguinte: fazer a missão, ide, ponto, já chegamos aqui. Primeiro ponto, já chegamos. Quando se chega, faz o que? Se estabelece, se firma, se faz estaca. Aí o pastor disse: já temos 14 anos, agora estruturamos a igreja, tem um corpo de obreiro, tem ministros, tem pregadores, tem cantores. Agora sim, é hora de nós enviarmos, porque já temos raiz, já estamos firmes, já temos fé, já tem trabalhadores para fazer a seara crescer. Amém ou não amém? Aí eu pergunto a vocês o seguinte: quem passa na estrada, que olha para cá, está sendo evangelizado, sim ou não? Quem passa na estrada e olha para cá e volta e vai para o paredão, ele teve escolha, sim ou não? Quem vem para aqui, aceita Jesus, muda de vida, é transformado, vira um pregador, é porque escutou a palavra, sim ou não? Então a igreja já veio. A igreja já está aqui. E o que é que nós fazemos agora? Jerusalém. Começa a trabalhar em casa. Começa a fazer obra em casa. Tu é missionário em casa, não tem moral para evangelizar ninguém lá dentro. Tu tem moral para falar para o seu marido: Jesus te ama? Ou se você fala isso, ele diz: tu é crente lá nada. Você tem moral para se alguém lá manifestar com o demônio, você estender a mão e expulsar? Peraí, você não está nem em Jerusalém ainda, já quer Samaria, Judeia, com filho da terra? Jerusalém, sua casa, sua família. E agora? Agora apertou, né?
que quando fala em estar na frente da obra, aí a gente pensa logo, todo mundo bonitinho, arrumado, evangelizando no domingo. Se o pastor não for, mas tem 200 pessoas que vão. Se a missionária não for, mas tem mais 100. Eu não vou só, eu estou no bolo, eu sou missionário. No meio de todo mundo, qualquer um faz missão. Mas e no trabalho, é o primeiro a chegar atrasado. Aí já não pode mais ter moral para chamar o patrão para vir na igreja. Na faculdade, a roda de amigos, ele fala o que vem na telha. Aí no domingo ele lembra que é crente e manda uma mensagem: amigo, vamos no culto? Aí o amigo diz: e tu é crente? Ah, sim. E aí se espalha: olha quem diz que é crente, olha quem diz que é crente. Segunda-feira ele vai ver. Aí tu chega murchinho lá: seu pastor não sabe de nada, mas aqui você canta, você toca, você prega, você faz, e vai acontecer, acontece. E lá, no momento em que Deus diz: pronto, te enviei, tu tá aqui, faz missão, cadê você? Hein? Cadê você que faz missão no meio do trabalho lá? Trabalha lá de manicure. Aí a mulher chega e começa a falar mal de um, de outro. E você, em vez de bloquear, dizer: em nome de Jesus, minha filha, é o seguinte, tu senta aí, eu faço tua unha. Se tu falar de Jesus, se falar de coisa errada aqui, tchau e benção, Deus te leve. Então não, tu escolhendo. É mesmo, rapaz. E outro na minha igreja ainda foi assim. Sabe quem você vai evangelizar? Ninguém. Sabe quantas almas tu vai ganhar para Jesus assim? Nenhuma. A igreja já veio, a igreja sou eu e é você. Eu sou um missionário onde eu colocar a planta dos meus pés. Ah, você está esperando o cargo para fazer missões. Que lindo. Ah, está esperando a oportunidade, o pastor lhe chamar para compor o grupo. Que maravilha. Mas e sozinho na madrugada, tu é missionário? Nos sites lá você faz missões. Nos aplicativozinhos você é um missionário, você evangeliza, você fala de Jesus, ou tudo que sai ali é pornografia? No grupinho que você está lá, você já falou de Jesus para aquele povo, ou você está numa roda de escarnecedor? Missões até os confins da terra. Para que você quer poder? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Você não está sabendo administrar antes de ser batizado com o Espírito Santo? E depois? Faço uma pergunta para você: por que você quer fazer missões? Qual é o seu intuito? É por vanglória? É para dizer que é missionário? Ou você está preocupado com a salvação da nossa alma e da alma daqueles que estão morrendo? Se a nossa preocupação, pastor, pastora, irmãos que aqui estão, se a nossa preocupação realmente é ganhar almas, se ganhar almas em 3 formas. Primeiro, vós sereis minhas testemunhas. Você já viu testemunha de Cristo xingando? Já viu Pedro xingando, Paulo xingando? E tu xinga por quê? Testemunha de Jesus. Quando a pessoa olha para você, o que vê? Vê uma testemunha de Jesus ou um crente atribulado? Quando a pessoa olha para você, vê alguém que mudou a natureza ou continua grosso, arrogante, ignorante, querendo bater na mulher, só falta engolir os filhos e a filha? Que tipo de crente é você? Testemunha. Você representa o reino de Deus ou o reino das trevas? O reino das trevas tem arrogância, no reino de Deus tem amor e compaixão.
No reino das trevas eu era ignorante, brigava com todo mundo. No reino de Cristo, no reino da luz, eu preciso ser manso e humilde, porque eu aprendi com Jesus Cristo. Testemunha de Jesus não pode ter arrogância no coração. Você quer ser testemunha de Cristo, mas tem 2 anos que você não fala com fulana, e está esperando o suposto Espírito tocar no teu coração para tu ir lá. Já está com a mente cauterizada faz muito tempo, mas é testemunha de Cristo. Não, eles terão que ver o Deus na minha vida. Verão o Deus na tua vida no dia que tu chegar lá e cumprir a palavra. Reconcilia-te com teu irmão. Depois você vem, pega a oferta e entrega. Eu quero profetizar sobre a minha vida e sobre a tua vida, que Deus vai nos dar autoridade suficiente para rejeitar toda a seta satânica. Deus nos dará posicionamento a partir de hoje. Você que era o mais atribulado no seu trabalho, Deus vai lhe dar compromisso lá dentro, e você vai começar a representar o reino de Deus. É para o crente chegar em casa, bater nos pés e dizer: Satanás, aqui não. Aqui quem manda é Jesus. Ah, não, poderia ser, mas sou eu que vou dirigir o carro, e quem vai guiar é o Espírito Santo. Ah, não, irmão, ia dar errado. Ia dar errado se fosse o reino das trevas, mas Deus me trouxe aqui para dar certo. Que Jesus levante você na escola, que a escola onde você estudar não seja a mesma a partir de hoje. Que Jesus lhe dê autoridade suficiente para desmanchar todo o ninho de Satanás lá dentro, toda a influência satânica no meio onde você estuda, todas as amizades enviadas por Satanás. Que o Senhor lhe dê força para rejeitar, que Deus lhe dê seriedade e que você represente Jesus. Que quando você for abrir a boca para falar uma coisa errada, o Espírito Santo tome sua boca como tomou Balaão e mude as palavras, e você seja batizado com o Espírito Santo. Você que não conseguia passar um dia sem aquele vício rotineiro, o famoso pecado de estimação, receba esta palavra profética em nome de Jesus Cristo. Você vai chegar naquele dia, naquela hora, que bate aquela vontade, aquela abstinência. Você não vai olhar para baixo, você vai olhar para cima, para os ramos, para o ninho de Satanás, e vai dizer: hoje não. Depois de amanhã, hoje não. E depois, hoje não. Não vou abrir o site, não vou clicar, não vou comentar, não vou curtir, não vou acessar, vou tirar o aplicativo, vou desobstruir a passagem para o Espírito Santo, eu vou limpar o cano que passa a água da vida. Está na hora da igreja de Cristo passar pelo processo de limpeza espiritual, de libertação. Não tem como pregar libertação quem ainda é cativo. Em nome de Jesus Cristo, se você tinha um vício, nessa noite eu profetizo na autoridade do Espírito Santo que nunca mais você vai voltar para essa rotina pecaminosa, nunca mais você vai voltar para esse vício, nunca mais você vai voltar para esta praga que estava lhe destruindo. Deus vai lhe dar mente sã, corpo são, aleluia. Que o Espírito Santo lhe dê autoridade para repreender o expulso, repreender a ansiedade, repreender a abstinência, vício do cigarro, vício da bebida, vício da pornografia, vício do palavrão. Em nome de Jesus Cristo, nós lhe repreendemos e nós lhe sacudimos da nossa videira, em nome de Jesus. Aí tem umas pessoas que fecham logo a cara. Eu vou gostar de amanhã, que aí vem o pastor e profetiza. Tu acha que algum pregador quer pregar isto? Quer não, filho. O pregador quer fazer firula.
Mas eu não estou aqui como pregador, porque o pregador ele prega o que quer. Estou aqui como pregoeiro. Eu só vim transmitir uma mensagem completa de Cristo. E a igreja do último dia, da última hora, precisa acordar e entender que a mudança não começa com o grupo. A mudança começa por mim, individual. Quando alguém disser assim, não tem ninguém, ele espera aí, nem termine a frase. Ninguém quem? Eu estou aqui. Ficou normal, comum hoje as pessoas chegarem no meio da igreja e dizer, nenhum crente vale nada. E tu? Tu está ali. Tem que repreender, dizer, epa Satanás, em nome de Jesus Cristo eu estou aqui. Me diga o que é que eu lhe devo. Não lhe devo nada. O que eu devia era a Cristo, e o próprio Cristo pagou por mim os pecados na cruz do Calvário. Eu nunca devi nada a Satanás. Posicionamento, irmão. Enquanto você não se posicionar, tu não vai ganhar nem a sua alma, quanto mais a dos outros. Pedro certa vez saiu pregando dizendo, Senhor, é o seguinte, quando nós retornamos, que chegamos lá, até os demônios se sujeitavam no teu nome. Quer ouvir? Diga amém. Aí Jesus disse, sua alegria é esta? Demônios sendo expulsos? Enquanto você estava lá, sabe quem veio aqui? Satanás. E sabe o que ele me pediu? Ele não pediu para matar Tiago, nem foi João, ninguém. Pediu para matar você. Se andar, peneirar como se faz com trigo, como ele fez com Jó. Mas você sabe por que eu não permiti? Porque tu ainda não é crente. Tá pregando, tá cantando, tá rodando, tá sapateando, expulsando o demônio, mas ainda não é crente, não tem estrutura de crente, não aguenta uma pancada do diabo, mas quer fazer missões. Ainda bem que Jesus não permite todo o plano de Satanás na nossa vida. Ainda bem que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ainda bem que no dia da fraqueza nós ainda temos uma oportunidade de reconhecer o erro e cair nos braços de Jesus. Porque se não for o Senhor, ora diga Israel, o inimigo tinha engolido o fio. E tem muito crente aí brincando de ser crente, fingindo ser o que não é. Aí Deus sabe e o diabo também. O diabo chega para Jesus e diz, Senhor, Pedro não tem estrutura, deixa eu torar ele no meio, deixa eu mexer na estrutura dele. O senhor deixa? Aí Jesus diz, não. Quando ele for crente eu deixo. Aí Pedro levanta a mão, depois de receber o Espírito Santo, e diz, varões galileus, escutai minhas palavras. Escuta a palavra e prega para lá e prega para cá, e canta para lá e canta para cá. E o diabo dizendo, espera aí que eu vou lhe dar o seu. Jesus não está mais aqui. Já já nós nos encontraremos. Veja como é o peso da obra missionária. Quer ouvir? Diga amém. Pedro olha, e certo dia chama o povo da igreja e diz, vamos colocar Matias no lugar de Judas. Matias vem. As viúvas começam a contender e dizer, nós vamos ficar só, precisamos de recursos, precisamos de dinheiro, estamos desamparadas. Chama o grego, chama o judeu, glória a Jesus, e diz, vamos cuidar do órfão da viúva, mas não podemos fazer só, vamos trazer os diáconos. Aí vem o primeiro diácono, o segundo, o terceiro, o quarto, 7 diáconos. Quando o primeiro diácono diz, vamos fazer a obra, mataram Estevão. O segundo se levanta, Tiago, vamos fazer missões. Herodes prende e degola. Os judeus disseram, aí sim, gostei, que maravilha, que lindo. Prende também Pedro, para ver no que é que dá. E amanhã você vai e mata. Prenderam Pedro. Enquanto Pedro está preso, a igreja está de joelho dobrado.
Indo, orando e contribuindo, lembra? Os pés que vão, o joelho que ora e a mão que contribui. A igreja de joelho dobrado dizendo: Senhor, liberta aquele homem, tira ele do cativeiro, traz ele para nós, que ainda não foi completa a obra na vida dele. E nisso, Tiago já está morto, João já correu, já foi embora, e a igreja está toda informada num templo só. Quem está ouvindo ainda diga amém. Herodes prende Pedro. De madrugada a Bíblia diz que o anjo vai na prisão, liberta Pedro. Pedro sai todo eloquente, afoito, bate na porta da igreja. Rode abre e diz assim: é Pedro que está lá fora. E o povo diz: não acredito. Estava orando para Deus libertar o homem e não acredita que Deus pode libertar? Quando o homem aparece, ninguém acredita. Não é ele, não é ele. Pedro diz o seguinte: ó, eu só vim aqui dizer para vocês que a paz seja convosco e que eu não vou ficar mais alojado aqui não, viu? Porque a minha chamada não foi para ficar aqui parado. Minha chamada foi para eu ir fazer a obra de Deus. Vocês que estão aqui, avise a Tiago. Ele não sabia, Tiago já tinha morrido. E a João, que eu estou voltando para casa. Qual é a questão? A questão é que por onde Pedro passa, ninguém nunca tinha evangelizado. Estava todo mundo sentado, bonitinho, dentro da igreja, dentro de casa, com medo da perseguição, com medo de Herodes. Aí Deus começa a puxar um, puxa outro, puxa um, puxa outro, puxa um, puxa outro. E Pedro começa a pregar. Quando Pedro chega em determinado lugar, a Bíblia diz que ninguém estava pregando o evangelho a não ser para os judeus. Por quê? Porque o testemunho do povo era só na igreja. Mas Deus levantou alguém para sair dizendo que o evangelho não está retido em quatro paredes, que o evangelho está onde eu pisar a planta dos meus pés. E onde Pedro colocou os pés pela primeira vez, quando ele estende as mãos, o Espírito caiu sobre todo o povo na casa de Cornélio. O Espírito Santo batizou muitas almas ali. Pedro começou a ganhar almas para Jesus. Sabe o que aconteceu? Quem está ouvindo, diga amém. Herodes olhou para o povo e diz: ó, eu desmancho isso aí em 2 tempos. Se eu prender o pastor, as ovelhas ficarão dispersas. Alguém levantou e disse: quando você vai fazer a reunião para prender o povo? Ele disse: depois da Páscoa. Certo, vai ser aonde? No pretório? Na frente do templo? Pronto, estaremos lá, todo o povo. Mas o que você vai dizer? Não, eu vou dizer que é um plano de Deus sobre a vida dos judeus, e que toda honra e toda glória seja para Deus. Beleza. Quando o povo chega lá, que se senta, o povo começa a dizer: dê glória a Deus. Aí Herodes diz: glória a Deus não, glória para o homem. E o povo diz: dê glória a Deus. Aí tem um infame aí que fica dizendo assim: a voz do povo é a voz de Deus. Aí o texto diz assim: glória de Deus e não do homem. Olha que distorção. Glória de Deus e não do homem. Herodes diz: glória do homem, não de Deus. O povo olhou, e quando eles olham para cima, lá vem o anjo do Senhor. O anjo do Senhor desce sobre Herodes e desmancha o ninho de Satanás que estava ali. Sobre ele, quando ele termina de dizer glória do homem, ele morre comido de bicho. Não tem homem, não tem irmão, não tem irmã. A igreja não queria, os outros não queriam. O próprio Deus enviou um anjo para desmanchar o ninho de Satanás. Levanta a sua mão para o céu que eu quero profetizar sobre você. É o primeiro dia desse congresso. Muitos homens e mulheres de Deus serão usados aqui. Nesta abertura, eu vim na direção do Espírito Santo profetizar
que para que Deus estabeleça um reino sobre a nossa vida, primeiro o inimigo tem que sair de lá. E nesta hora, em nome de Jesus Cristo, segundo a palavra de Deus, não dá para invadir a casa de um valente e roubar os bens do valente sem antes amarrar o valente. Nós amarramos agora em nome de Jesus Cristo todo o valente contra a obra de Deus deste lugar. Todo valente homem, anjo, arcanjo, querubim, serafim das trevas, qualquer demônio que foi enviado, mandado, bruxaria, magia negra, trabalho feito, arriado, qualquer anjo, demônio que for, que rasteja, qualquer ferramenta preparada contra esse ministério não prosperará, e toda língua que se levantar contra esta obra será envergonhada no dia, porque o Espírito Santo de Deus está neste ambiente, e porque contra Jacó não há encantamento, contra Israel não há adivinhação, em porventura ele falaria e não cumpriria, ou diria e não velaria, porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Você vai prosperar, você vai crescer, a obra só está começando, é só o início, é só o princípio. Tu é um missionário naquele ambiente, e não vai ser nenhum embaraço do demônio, não vai ser nenhum anjo das trevas, não vai ser nenhuma arte inimiga que vai fazer você parar, nenhum levante, nenhuma palavra de maldição, nenhuma fofoca, nenhum disse-me-disse, nenhuma conversa fiada, não vai ser uma indireta, não vai ser uma seta mandada, nada disso vai parar a obra que Deus tem para você. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo, casamentos serão aqui nesse lugar de forma primordial, haverá casamento comunitário, papéis estão sendo desembaraçados nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo abra aquela gaveta espiritual e com aquela caneta do céu assine esse negócio. Projetos estão sendo desengavetados. Quem não pregava vai pregar, quem não cantava vai cantar, quem tinha temor vai ter ousadia, vai ter ousadia, vai ter ousadia, vai ter ousadia. Tem o dom da palavra sendo ministrado nessa noite, sabedoria, conselho, domínio próprio, temperança, batismo com o Espírito Santo, línguas estranhas, profecia, revelação. Receba em nome de Jesus Cristo poder e autoridade, 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 poder e autoridade. Não vai precisar ligar para SAMU, você será o socorro de Deus onde chegar. Cabalava, subir com a mãe, em nome de Jesus Cristo. Receba a cura agora, receba a cura agora. Receba a cura dessa enxaqueca agora. Artrite, tendinite, osteoporose, toda a pressão que estava desembaraçada, que normalize agora em nome de Jesus Cristo. Sistema sanguíneo, todo o diabetes do inferno está caindo por terra agora. Deus está lhe dando poder e autoridade, poder e autoridade, poder e autoridade. Toda a seta que você recebeu para paralisar, para deixar o corpo parado, em nome de Jesus Cristo, está saindo agora. Todo infarto fulminante, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Todo embaraço na mente, você não vai ser dependente de remédio, não vai ser dependente químico. Deus está tratando a sua mente, não vai precisar entrar num quarto e se trancar, não haverá depressão. Você é livre, você é livre, você é livre, você é livre, você é livre. Haverão três coisas para acontecer na sua vida esta semana. Primeiro, Deus vai trabalhar na sua mente. Atitudes terão que ser tomadas, decisões terão que ser tomadas.
Missionários fazem decisões difíceis. Missionários tomam decisões difíceis. Quem faz missão tem que abdicar de muita coisa. Quem faz missão tem que ter tempo. Quem faz missões tem que orar. Quem faz missões tem que ler a Bíblia. Quem faz missões tem que jejuar. Missionário tem que consagrar sua vida. E Deus está chamando pessoas aqui para transformar sua mente e dizer: você pode sim. Se ele pode, você pode. Se ela pode, você pode. Se ele consegue, você consegue. Ele é forte, mas não é dois. Maior é que está contigo. Chega de timidez. É hora da ousadia. A igreja vem aí. A igreja vem aí. A igreja vem aí. A igreja vem aí. Se prepara, Satanás. O seu ninho está com os dias contados. Não vai ter ninho de Satanás no casamento. Não vai ter ninho de Satanás na finança. Não vai ter ninho de Satanás em nosso meio. Deus vai desatar todo o ninho. Oh, glória! A igreja está viva. A igreja está viva. A igreja está viva. Quem morreu foram os projetos de Satanás. A glória desta última casa será maior. Tem alguém que vai fazer uma viagem aqui? Vai, meu filho. Vai em paz, porque o Senhor é contigo. Vai, minha filha. Eu estou no negócio, eu estou no projeto. Não se preocupe com a volta.